Boa noite. Boa noite. O governo propõe um auxílio de mais de 127 bilhões de reais aos estados e municípios. Esse pacote é uma alternativa ao repasse de 80 bilhões de reais aprovado ontem na Câmara dos Deputados. E você vai ver também. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anuncia que contraiu a Covid-19. Pesquisadores brasileiros estudam medicamentos contra o coronavírus. Um deles é usado para combater o piolho. Começou o pagamento do auxílio emergencial para quem estava inscrito no cadastro único e não recebe o Bolsa Família. Um remédio para combater o piolho está em estudo como uma aposta de tratamento ao novo coronavírus. Um grupo de pesquisadores brasileiros também avalia outros medicamentos. Uma pesquisa australiana mostrou que a droga presente no antiparasitário ivermectina foi capaz de inibir o crescimento do coronavírus. Os médicos indicam muito para piolho e para sarna. É um medicamento via oral que tem bastante eficácia. O remédio já se mostrou eficaz em testes in vitro contra outros vírus. No entanto, nós não temos ainda nenhuma comprovação científica que mostre realmente segurança e eficácia da utilização dessa medicação que é utilizada contra parasitas, que já foi testada em outras situações, contra o Zika vírus, contra a dengue, para a condição do coronavírus. Os especialistas alertam, o medicamento ainda está sendo testado e não se sabe quanto e como deve ser utilizado. É fundamental conhecer os efeitos para que a droga possa ser administrada em pacientes com Covid-19. Então, nada de correr para a farmácia e fazer estoque em casa. Por enquanto, a ivermectina é eficiente contra o piolho. A ideia de usar fármacos já aprovados para uma determinada doença pode acelerar o tratamento da pandemia, uma vez que um novo medicamento pode demorar até 15 anos para chegar ao mercado. Por isso, cientistas também estudam o potencial de outros remédios. Inúmeras drogas têm sido testadas e é claro que nós queremos uma resposta no menor tempo possível. E para isso, drogas utilizadas para outras indicações, como por exemplo a hidroxicloroquina, a azitromicina, a própria ivermectina, elas têm sido testadas para essa situação específica do coronavírus. Por enquanto, o melhor é continuar seguindo as recomendações de higiene e distanciamento social. Depois de 8 dias internado, um idoso de 99 anos e ex-combatente do Exército na Segunda Guerra está recuperado da Covid-19. Ele teve alta hoje do Hospital das Forças Armadas em Brasília. O militar aposentado foi internado no dia 6 de abril com sintomas da doença. Hermano Argelino Pivetta faz parte do grupo de risco por causa da idade. Ele ficou isolado em uma área para tratar os pacientes com o novo coronavírus. No Distrito Federal, 651 pessoas contraíram a Covid-19 e 17 morreram. Agora imagine você voltando das compras e vendo uma mensagem enorme pedindo para você pendurar uma sacolinha com alimentos para ajudar quem precisa. Isso acontece em João Pessoa e desperta a atenção dos moradores da cidade. Essa é a mensagem colocada numa placa no bairro do Altiplano, em João Pessoa. A iniciativa é de uma empresa de outdoors. A ideia, chamada de Outdoor Solidário, é promover a doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui na parte de baixo do outdoor tem ganchos onde as pessoas que desejarem fazer as doações podem pendurar as sacolas. Bem simples. Na sequência, quem estiver precisando é só passar por aqui e pegar. O publicitário responsável pela criação nos enviou um vídeo explicando a importância do envolvimento das marcas em projetos solidários. O apelo social, principalmente nesse momento agora, que as pessoas estão mais sensíveis, né, por conta de uma grande crise mundial, então esse apelo social aí faz com que as pessoas entendam, tá, que aquela marca ela tá ali não só para tentar vender o seu produto, mas de ajudar e de colaborar com a sociedade. O outdoor está posicionado numa via que dá acesso a comunidades carentes. O vendedor ambulante, que trabalha bem ao lado, diz que várias pessoas já pararam aqui para doar e para pegar alimentos. Se todo mundo tiver uma ideia interessante igual a essa, vale a pena botar em prática.
Não é uma coisa que pode ser hoje, pode ficar para outro tempo, porque nunca vai faltar gente precisando de alguma coisa. Em tempos de dificuldades econômicas, para você que pode, não custa nada lembrar. Saiu de casa para fazer a feira? Garanto que uma sacolinha não vai fazer falta. O governo federal ofereceu um pacote de socorro aos estados e municípios que chega a 127 bilhões de reais. É uma proposta alternativa a um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou por 431 votos a 70 uma proposta de ajuda para estados e municípios financiarem o combate ao coronavírus. O projeto prevê que o governo federal vai compensar, durante o período de 6 meses, as perdas que os entes federativos tiverem na arrecadação do ICMS e do ISS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estima que as perdas seriam de 80 bilhões de reais. Durante a votação, o líder do governo, Vitor Hugo, anunciou que a equipe econômica não concordava com a proposta. Existe a possibilidade concreta de o presidente avaliar a possibilidade de um veto, e essa discussão ainda vai continuar, vai acontecer ainda, para que a gente consiga desenvolver uma solução que consiga efetivamente ajudar os prefeitos e os governadores, mas, de novo, de uma maneira que não privilegie aqueles que hoje prejudicam, na nossa visão, a retomada do crescimento, a retomada da nossa economia. Hoje, após a derrota, a equipe econômica se somou às críticas. As principais delas são de que os governadores e prefeitos negligenciariam a arrecadação e que a divisão com base nos impostos faria com que a maior parte dos recursos se concentrasse nos estados onde a atividade econômica é mais intensa. Essa compensação será feita pela sociedade brasileira, pelo contribuinte. Portanto, cada R$1 aqui colocado tem que ser pensado em termos do custo que ele traz para a sociedade brasileira. E para barrar a proposta da Câmara, a equipe econômica ofereceu mais de 77 bilhões de reais para os estados e municípios. Os recursos seriam repassados diretamente para os fundos de saúde e de assistência social, para o programa de alimentação nas escolas e por meio de uma transferência livre, a ser feita de acordo com o tamanho da população de cada estado e município. O valor seria completado pela suspensão dos pagamentos de dívidas com a União, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, e com a Caixa e o BNDES. Segundo a equipe econômica, somados às medidas que já estão em vigor, os repasses podem ultrapassar 127 bilhões de reais. E com a destinação definida para o dinheiro, a proposta evitaria o que os técnicos chamaram de um cheque em branco para os governadores e prefeitos. Há um conjunto muito grande de agentes que demandam e vão demandar ajudas por parte do governo federal. A partir do momento em que eu não sei qual o tamanho do cheque que a União vai poder fazer, ela vai ter que fazer, isso cria uma insegurança muito grande para os gestores. A derrota do governo na Câmara é o reflexo de uma queda de braço entre o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles não andam se falando e deixam a articulação por conta dos líderes e dos técnicos. Agora, o texto aprovado pela Câmara terá que passar pelo Senado e o governo tentará fazer mudanças para adequá-lo à proposta feita pela equipe econômica. Ainda existe a possibilidade da edição de uma medida provisória e de um projeto de lei para enviar as propostas do governo para o Congresso. Essas decisões elas precisam ser equilibradas e horizontais, e acredito que elas não devam não se deve passar nenhum tipo de sinalização que o governo sinaliza contra ou a favor de algum estado da federação. O governo iniciou hoje o pagamento do auxílio emergencial para quem já estava inscrito no cadastro único e não recebe o Bolsa Família. 831 mil trabalhadores informais e mães solteiras que fazem aniversário em janeiro receberam a primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial hoje. Eles já faziam parte do cadastro único do governo antes do dia 20 de março. Para quem nasceu nos meses de fevereiro, março e abril, o pagamento será realizado amanhã. Na quinta-feira, recebem os aniversariantes de maio, junho, julho e agosto. No mesmo dia, começa o pagamento para quem se cadastrou pelo site da Caixa Econômica ou aplicativo nos últimos dias, além dos beneficiários do Bolsa Família. Na sexta-feira, será a vez de quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro.
Quem receber o auxílio por meio da poupança digital da Caixa e desejar realizar o saque do dinheiro terá que esperar pelo menos até o dia 27 de abril, quando a possibilidade será aberta. Até lá, os recursos podem ser movimentados eletronicamente. E para quem precisa regularizar o próprio CPF ou o documento de um dependente para receber o auxílio, a Receita Federal passou a oferecer o serviço de forma online e gratuita. As informações estão disponíveis no site do órgão. O Banco Mundial destacou as ações do governo brasileiro no combate ao coronavírus. Em um relatório, a instituição elogiou o que chamou de boas práticas para o fluxo do comércio. Segundo o órgão, as medidas adotadas pelo governo brasileiro, como a redução tarifária e a agilização alfandegária, têm ajudado a garantir o abastecimento de alimentos e produtos médicos essenciais usados no combate à pandemia. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. No meio da escuridão provocada pela pandemia do coronavírus, surge uma luz. Depois de décadas de abandono, o governo federal toma a decisão de que o país deve voltar a produzir insumos estratégicos para a fabricação de remédios. Numa notável falta de visão de governos anteriores, o Brasil acabou se tornando dependente da importação desses insumos da China e da Índia. Em plena pandemia, o país se vê despojado de armas essenciais para a saúde pública. O governo Bolsonaro, através do Ministério da Defesa, teve a iniciativa de se juntar à ABIQUIM, a Associação Brasileira de Indústria Química, e com outros setores, para restabelecer uma estratégia de recuperação dessa área capital, da qual o país nunca deveria ter abdicado. Esse ressurgimento não se dará do dia para a noite. Exige tempo, investimentos e persistência num mercado de tecnologia refinada e alta competitividade. O número de mortos em São Paulo pela Covid-19 subiu para 695. Foram 87 mortes nas últimas 24 horas. Hoje, o governador João Dória anunciou novas medidas para o combate à pandemia no estado. Entre os anúncios do Palácio dos Bandeirantes, a boa notícia é a chegada de 725 mil testes da Covid-19. Uma solicitação do estado de São Paulo à Coreia do Sul, feita pelo Instituto Butantan. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. No momento, estamos com 2.000 testes dia. Com a chegada desses novos testes, poderemos ampliar para 5.000 testes até 24 de abril. E a partir de 18 de maio, 8.000 testes por dia nesta rede de 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. O secretário estadual de Saúde, José Henrique German, explicou que a prioridade é analisar óbitos, pacientes graves e profissionais da saúde. Ele também comentou sobre as subnotificações nos casos. Pelas próprias características da Covid-19, ela tem no seu contingente total de casos confirmados, 20% irão para o atendimento hospitalar. São esses que estão testados aqui. Então, se você for pensar numa epidemia do ponto de vista global, são 5 vezes, dentro desta política, são 5 vezes aquilo que está internado. Os casos confirmados, os casos internados, eles representam um limite inferior da curva de ascensão. Isso é importantíssimo. Quer dizer, nesse momento, o número de óbitos e o número de casos notificados, eles estão na base, né, da curva, né, seja 5%, seja 10%. Então, a subnotificação vai acontecer. Nós temos que adiantar os testes para ter uma visão o mais próximo da realidade. Junto com os testes, também chegaram ao estado 18 milhões de máscaras. O material vindo da China será distribuído entre profissionais da saúde. Uma outra preocupação em relação à economia. Uma análise mostrou que entre os meses de abril e junho, o estado de São Paulo poderia ter uma queda na arrecadação de 10 bilhões de reais. Por isso, alguns custos foram cortados. Entre as principais medidas estão a suspensão na contratação dos funcionários e de novas obras.
A antecipação do 13º salário dos funcionários públicos também foi cancelada. E o repasse do valor referente a 1/3 de férias será feito somente no mês de dezembro. Nós estamos denominando isso de medidas de austeridade fiscal, para que de maneira qualitativa o Estado possa, nesse momento, observar as despesas que podem ser reduzidas, observar as despesas que podem ser evitadas, para preservar recursos para aquilo que é fundamental, que é a área da saúde e a área da segurança. E no Recife, estudantes e professores do Instituto Federal de Pernambuco fizeram uma vaquinha e conseguiram arrecadar cerca de R$8 mil para viabilizar a produção de máscaras. Os equipamentos de proteção serão usados por profissionais da saúde do estado. Diante da escassez de equipamentos de proteção individual, estudantes e professores de engenharia mecânica do Instituto Federal de Pernambuco estão usando a ciência e a tecnologia para contribuir no combate à Covid-19. 7 impressoras 3D do curso estão sendo utilizadas para confeccionar máscaras de proteção facial do tipo Face Shield, que protege o rosto inteiro. Para iniciar a produção, os voluntários precisaram fazer uma vaquinha. Eles arrecadaram cerca de R$8 mil e, com o dinheiro, compraram bobinas de filamento, um insumo necessário para a produção de moldes, como esse daqui. Eles também compraram o acetato, necessário para confeccionar a viseira, e também elásticos, para fixar o equipamento na cabeça. Por dia, são produzidas cerca de 10 máscaras, como essa daqui. Nós temos o filamento PLA, que é um material biodegradável. Ele entra pelo motorzinho aqui, ó, por esse filamento, vem, aí chega no hot end, vai derretendo a 190 graus e ele vai criando camada por camada até produzir uma máscarazinha dessa. Se a gente considerar apenas o material, cada máscara sai em torno de R$5. É um custo bem acessível. Eles pretendem produzir até 700 máscaras nos próximos 2 meses. O material será encaminhado a unidades de pronto atendimento e postos de saúde da região metropolitana do Recife. Subiu para 25 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade de mortos por causa da Covid-19 também aumentou. Já são 1.532. 204 óbitos a mais de ontem para hoje. São Paulo é o estado que tem mais registros da doença no país, seguido pelo Rio de Janeiro e pelo Ceará. E aqui no Brasil, 2 governadores já testaram positivo para a Covid-19. Helder Barbalho, governador do Pará, e Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. Witzel divulgou a notícia nas redes sociais esta tarde. Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem. Continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e as recomendações médicas e tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, desistiu de aplicar multas em quem for pego em aglomerações. Hoje, a prefeitura abriu mais leitos reservados a pacientes da Covid-19. O prefeito do Rio afirmou que em 2 semanas o município vai receber 300 respiradores. Em maio, chegam mais 400 aparelhos. As Forças Armadas vão acompanhar o envio dos equipamentos comprados no exterior para evitar que a carga seja apreendida em outros países. Além dos respiradores, o município vai receber 3 milhões de luvas e máscaras para profissionais da área da saúde. Mesmo com 90% dos 170 leitos de UTI destinados a casos de Covid-19 ocupados, Crivella acredita que os hospitais do Rio não correm o risco de entrar em colapso. Hoje a prefeitura abriu mais 10 leitos e espera que ainda nesta semana fique pronto o Hospital de Campanha do Rio Centro, com mais 500 leitos. As curvas que nós temos mostram de que não, nesse momento, mantidas as condições de afastamento social que adotamos, não temos risco adiante de fazermos um caos na saúde pública municipal.
Claro que isso tudo não nos deixa margem para deixarmos de insistir com as pessoas sobre a questão da aglomeração, sobre a questão de lavar as mãos. Crivella também anunciou que a prefeitura vai distribuir quase 2 milhões de máscaras nas ruas do Rio, mas não deu uma previsão de início da distribuição. Além disso, o prefeito voltou atrás e descartou, pelo menos por enquanto, aplicar multas em quem estiver em aglomerações. Mas a partir de amanhã, segundo Crivella, um drone começa a sobrevoar as ruas da cidade para alertar sobre a importância de evitar a formação de grandes grupos de pessoas. E a partir da próxima sexta-feira, o uso de máscara será obrigatório para quem estiver nas ruas de Belo Horizonte. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Alexandre Calil e os médicos infectologistas que fazem parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte. O decreto, que vai ser publicado na sexta-feira, torna obrigatória a utilização da máscara para circular pelas ruas da cidade. Só vão andar com máscaras. Nós precisamos da população, gente. Nós não estamos enfrentando a população, não. Eu estou pedindo à população para vir junto com a gente usar máscara. Nós estamos lutando contra o inimigo só, ué. Inicialmente, quem não cumprir o decreto e sair de casa sem a proteção será proibido de entrar em prédios e locais públicos. A Prefeitura de Belo Horizonte promete distribuir máscaras para a população, mas o prazo para o início da ação é daqui a 15 dias. BH é a terceira capital do país a obrigar o uso de máscaras. Em Florianópolis e Cuiabá, a medida já foi implantada. Só lembrando que são 25 mil infectados pela Covid-19 no Brasil. Setor considerado essencial para a economia, a construção civil segue com as atividades e tenta se adaptar aos tempos de isolamento social para não paralisar as vendas. Os novos incentivos para a compra da casa própria já estão valendo em todo o país. No canteiro de obras desta construtora, o trabalho não para. A construção civil está incluída nas atividades essenciais e não foi afetada pelos decretos que fecharam o comércio e serviços em boa parte do país. Aqui, os operários também tiveram que mudar alguns hábitos. Eles trabalham mantendo a distância um dos outros. O uso de máscara e os cuidados com a higienização foram redobrados. A Carla é corretora e também teve que mudar a rotina. Agora, ao invés de levar os clientes até a obra, ela faz as vendas do escritório dentro de casa. Foi uma aceitação muito boa, porque creio que devido ao momento que a gente está vivendo, as pessoas querem a segurança, o conforto do lar, e a gente poder proporcionar isso para o cliente, a realização do sonho dentro de casa, com essa facilidade do contrato online, sem venda, sem fechar contrato, a gente não fica. O pacote de incentivo para o financiamento da casa própria, anunciado pelo governo, já está valendo. A expectativa é de que 5 milhões de famílias sejam beneficiadas e 43 bilhões de reais sejam injetados na economia. Postergando o parcelamento, postergando o pagamento dessas parcelas junto às construtoras e também junto ao mercado consumidor. Nosso preparo tem que ser para após essa pandemia. O Guilherme gerencia uma rede de corretores autônomos. Por meio de uma plataforma online, é possível fazer a captação e venda de imóveis disponíveis em todo o país. A gente tem percebido um aquecimento do mercado recentemente. Essa semana eu até mesmo já atendi alguns clientes. Com essa pandemia, a procura por imóveis mais afastados da cidade, em condomínios fechados, etc., está bem aquecido. Então, é uma oportunidade hoje para se adquirir um imóvel ou compra ou locação. Vamos agora ao quadro É Política, com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Ontem eu terminei o É Política com uma pergunta. Quanto vai custar a crise? Hoje retomo desse mesmo ponto, já que alguns novos parâmetros foram divulgados, lembrando que estamos num cenário altamente incerto. Um relatório da IFE, a instituição fiscal independente ligada ao Senado, que acompanha e fiscaliza as contas públicas, mostra que o déficit primário do governo central neste ano deve chegar a 514 bilhões de reais, ou 7% do PIB. É mais ou menos o que estima o Ministério da Economia. Para se ter uma base de comparação, em 2016, no pior momento da recessão, o déficit primário chegou a 2,6% do PIB. Estamos falando de 7% neste ano. É uma pancada fiscal.
Mesmo assim, Felipe Salto, que é diretor da IFE, diz que as medidas do governo estão na direção correta e devem ficar circunscritas ao período da crise. A dívida pública também vai aumentar bastante, deve chegar perto de 85% do PIB, mas não será uma trajetória explosiva, segundo me relataram economistas. Isso porque há algumas medidas de controle. O limite do teto de gastos, o teto de gastos foi mantido. 2, os juros estão baixos, o que reduz o custo da dívida. 3, a reforma da Previdência foi feita. E 4, muito importante, os gastos são temporários, ou seja, tudo isso acontece, essa expansão de gastos, num ambiente relativamente controlado. Outro número que chamou a atenção foi a divulgação hoje pelo FMI de uma projeção de queda de 5,3% da economia brasileira. É um cenário mais pessimista do que espera a maioria das instituições financeiras, que trabalha com uma recessão de 2% neste ano. A lição dessa crise é que os cenários ainda são muito incertos e não há um número mágico. Um navio atracado no Porto de Santos tem 20 casos de Covid-19 a bordo. Costa Fascinosa está em quarentena desde o dia 19 de março e monitora 26 casos no total entre os confirmados e os suspeitos. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 19 tripulantes filipinos tiveram a doença confirmada por testes rápidos no último sábado e um indiano que já tinha sido testado positivo em uma inspeção anterior da Anvisa. O navio de cruzeiro tem 452 pessoas a bordo. Uma mulher foi presa após morder uma guarda municipal em Araraquara, no interior de São Paulo. Ela foi abordada por descumprir o decreto que impede o acesso a praças da cidade durante a quarentena. O vídeo mostra Silvana Tavares Afati, de 44 anos, em um parque, sentada após uma caminhada. A equipe da Guarda Civil fiscalizava o cumprimento da lei municipal que veta o acesso às praças públicas durante a quarentena contra o coronavírus e pediu que a mulher deixasse o local. Ela então se recusou e foi imobilizada. Silvana chegou a morder uma das guardas. Após deixar a prisão, a mulher gravou um vídeo. Ela disse que mordeu a agente porque estava sendo sufocada. Me quase enforcaram, fui obrigada a morder a GCM, que eu estava quase me enforcando. Não podia respirar. A cidade de Araraquara tem 28 casos confirmados de Covid-19 e 2 mortes. Presos de Pernambuco estão trabalhando na confecção de máscaras para distribuir para os profissionais da saúde e pessoas para poder ajudar no controle da Covid-19. Cerca de 650 mil máscaras foram produzidas por detentos de Pernambuco nos presídios de Caruaru, no Agreste, de Petrolina, no Sertão e em colônias penais femininas. Segundo a Secretaria de Ressocialização Social, a meta é expandir esse trabalho para outras unidades prisionais do estado e atingir a meta de 1 milhão de máscaras. Elas serão entregues a hospitais, unidades de pronto atendimento e órgãos de segurança pública. Pernambuco tem mais de 32 mil presos em 23 unidades prisionais. Há uma superlotação no sistema, que tem capacidade para cerca de 13 mil detentos no estado. A primeira confirmação de um caso do novo coronavírus em uma penitenciária no estado foi divulgada nesta segunda-feira. Uma mulher que cumpre pena na colônia penal feminina do Recife. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou numa rede social que a pasta estuda comprar tablets para que os presos conversem com parentes, enquanto as visitas presenciais estiverem suspensas por causa da Covid-19. O plano é adquirir 600 equipamentos, que também seriam utilizados para reuniões de trabalho e para audiências por videoconferência. Ainda não há uma estimativa de custo. A polícia de São Paulo prendeu em flagrante 2 homens vendendo testes para a detecção do novo coronavírus. Os investigadores se fizeram passar por compradores do material roubado. Um dos suspeitos foi detido no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade. O homem estava com 6 caixas do produto e levou a polícia até a casa de uma outra pessoa na Moca, bairro vizinho. Lá foram encontrados mais testes e dinheiro. Os policiais lá encontraram mais 29 caixas, com 25 testes em cada caixa. Localizaram também a quantia de R$ 6.800 em dinheiro e mais equipamento de enfermagem, como agulhas.
Ao todo, os criminosos estavam com 875 testes para venda. Cada caixa, com 25 unidades, estava sendo vendida por R$ 6.250. Os suspeitos foram autuados por receptação qualificada. O material será enviado para a Secretaria Municipal de Saúde. Esses testes faziam parte de uma carga de produtos para combate à Covid-19 que foi roubada na última quarta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde divulgou o número de pessoas recuperadas da doença. Até agora, são 14.026 pacientes curados da Covid-19. Uma das maiores montadoras de carros do mundo se juntou com o Senai para consertar respiradores dos hospitais. Essa iniciativa vai aumentar o número de aparelhos disponíveis para atender os pacientes em estado grave que estão infectados pelo novo coronavírus. Até agora, mais de 90 respiradores foram levados para o reparo. O trabalho está sendo feito em 5 fábricas. 37 aparelhos estão recuperados e já voltaram para os hospitais de origem. E chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, as pancadas de chuva continuam mais concentradas no centro-norte do Brasil. A chuva deve ser mais encorpada, em forma de temporal mesmo ainda, entre Maranhão, Tocantins, pegando boa parte aqui do Nordeste, onde a chuva ainda persiste. Tempo seco, firme aí o dia todo, desde o Mato Grosso do Sul, pegando todo o estado de São Paulo e o sul do Brasil, onde tem alerta para vendaval aí em toda a costa aqui do Rio Grande do Sul. Na capital paulista, a gente vai ter sol entre nuvens amanhã, previsão de pancadas de chuva somente no final da tarde de quinta-feira, mas a temperatura ainda não sobe muito não, mesmo à tarde, máxima de 25 graus, 24 graus na quinta-feira e de manhã e à noitinha a sensação ainda de friozinho, com mínimas entre 15 e 17 graus. Agora frio mesmo vai fazer lá no sul do Brasil, o ar polar vai invadir a região, vai derrubar as temperaturas aí em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, onde a mínima é de apenas 10 graus e não passa dos 22 graus. Friozinho também lá no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, mínima de apenas 15 graus, não passa dos 26, com tempo aberto. Em Belo Horizonte tem previsão de chuva somente no finalzinho da tarde, o sol predomina na maior parte do dia, máxima de 28 graus. E no Rio de Janeiro faz 29 graus, com tempo firme o dia todo. Qualquer dúvida, é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa noite.